tentar completar um pouco o que a gente estudou sobre a época dos Aharonim. Aharonim que a gente falou que são os últimos sábios. Os últimos quer dizer que não é que acabou os sábios, Deus me livre, mas a gente falou que a transmissão da Torá ela é dividida em épocas. Então a gente trouxe desde de que Moshe recebeu a Torá e passou para Yoshua para os anciões e assim por diante. A gente chegou à época dos sábios da Mishnah, depois chegou à época dos sábios do Talmud, da Gemara, depois a gente chegou aos Geonim, aos gênios, depois chegamos aos Rishonim, que é a época do Rashi, do Rambam, e aí a gente chegou à época dos Aharonim. Na época dos Aharonim, nós tocamos bem forte no tema da Halachá, tá? O Shulchan Aruch, do Rav Yosef Karo, como ele fez isso, as partes do Shulchan Aruch e etc. E a gente até chegou a tratar dos rabinos que vieram depois dele, tá? Que também trouxeram comentários ao Shulchan Aruch, discordaram deles, explicaram eles em algumas partes, discordaram dele em outras partes, e até chegar na lei hoje em dia, tá? Na lei que é aceita na maioria dos lugares. Aqui a gente tem dois pontos ainda que são muito importantes de serem tratados nesse tema de Halachá, tá? Eu vou tentar então tocar nesses dois pontos nessa parte. O primeiro ponto que nessa época dos Aharonim, o que está acontecendo com o mundo? Pensem só, a gente está falando de 1500 e pouco até os nossos dias. A gente sabe que alguma hora houve a Revolução Industrial. Quer dizer que o mundo ele começa a passar por muitas transformações tecnológicas e cada vez mais e mais e mais em todas as áreas do conhecimento da vida humana. Pode ser na agricultura, pode ser nas empresas, na automação, na medicina e assim por diante. Tá? A gente está passando por tantas e tantas e tantas transformações até o dia de hoje. Pensa que há não muito tempo atrás os celulares e depois a internet, tá? E assim por diante. De repente o mundo ele traz um monte de inovações, um monte de novidades. E o que acontece? Com todas essas novidades, os seres humanos eles são colocados em situações que eles nunca estiveram antes. Então surgem questões de halachá, surgem perguntas de leis. E agora, como é que a gente faz? Tá? Deixa eu te dar exemplo. Tá? Posso dar alguns exemplos. E aí eu vou te falar o que isso acarretou no mundo judaico. Tá? Vamos trazer um caso interessante. Tá? Um caso que acontece. Por acaso eu ouvi de um amigo meu há 2 semanas atrás. Tá? Eu tenho um amigo que ele, a esposa dele, ela teve uma doença e ela toma um medicamento muito forte, o que faz com que ela não possa ter filhos. Mas calma, e eles têm só um filho, eles querem ter mais. Tá? Mas o que acontece? Ela não pode ter filho, em que sentido? No sentido de que se o filho dela estiver no ventre dela, então o que vai acontecer é que o medicamento pode afetar na saúde desse filho. Ok, então o que a medicina oferece hoje em dia? O óvulo dela está ótimo, a semente dele está ótima. Então é o que a gente chama de barriga de aluguel. Tá? A solução seria a inseminação in vitro, tá? Em laboratório, a inseminação da semente do marido, o óvulo da esposa, e agora isso é colocado na barriga de outra mulher. Uau! Vamos trazer algumas questões, mas
não só da forma instintiva, o que você acha, o que a Torá fala. Calma aí, está tudo bem fazer isso? É permitido um homem tirar a semente dele, ou isso entra na proibição de desperdiçar a semente masculina, que é uma proibição que a Kabbalah leva muito a sério, tá? Eu não estou entrando agora nos detalhes dessa lei, tá? Mas será que isso aqui entra? Porque parte é utilizada, mas uma outra parte muito grande não é, tá? Por outro lado, se essa mulher que está fazendo a barriga de aluguel, vamos falar que ela é casada, tá? Acontece muitas vezes, muitas mulheres solteiras não querem fazer isso. Uma mulher que já é casada, isso seja pela mitzvah, pela bondade que ela está fazendo, seja também pelo lado econômico, que ela tem uma renda. Então, agora o que vai acontecer? Ela vai recebendo dentro do corpo dela um embrião, mas que vem da semente de outro homem. Ela pode fazer isso? Uma semente de outro homem, que não é o marido dela, pode entrar dentro dela? Vamos continuar. Agora, essa criança vai nascer, tá? Por um lado, o material genético é do casal. Por outro lado, ele foi gerido dentro da barriga dela. Tá? Foi gerido dentro da barriga dela. Quem é a mãe? Se a gente é um pouquinho bem humorado, no dia, vamos falar que ela nasce uma menina, não importa se é menino ou menina, a pessoa que casar vai ter 2 sogras, Deus me livre. Vão ser as 2? Quem é a mãe dela? É a mãe que geriu, que deu parto, que ficou 9 meses na barriga dela? É a mãe que deu material genético? Então eu sei que muita gente fala, mas Rabino, o material genético é mais importante. Mas a minha pergunta é, o que Deus fala, não o que você pensa só de forma instintiva. Então esse aqui é um caso muito interessante na Halakha. É um caso relativamente, eu estou falando relativamente, não é à toa, tá? Novo. Então o que acontece? Vem pessoas e perguntam, Rabino, eu posso fazer isso? Tá? A minha esposa não tem como ter filho de outra forma. A gente quer ter filho, a gente quer que o filho seja nosso, tá? A gente pode falar de outro caso, tá? Um caso contrário. Eu tive um outro aluno assim, um caso que o óvulo da mulher já não era bom, mas o médico falou o contrário, que o ventre dela tá bom. E aí o que acontece? Quer dizer que então ele quer pegar a semente dele, juntar com o óvulo de outra mulher e botar dentro da barriga da esposa. Tudo isso são coisas que acontecem. Eu vou falar para vocês, são coisas que acontecem. No dia a dia são coisas que estão acontecendo. Quem é a mãe dessa... Tem problema a fazer? Não tem problema a fazer. É uma questão muito atual. Tá? A própria ideia de clonagem. É permitido, tá? É permitido, é proibido. Vou te dar mais um caso. São tantos casos, tá? São tantos casos, mas é curioso e vale a pena trazer um pouquinho para você entender do que eu estou falando. Agora, há pouco tempo atrás, os cientistas eles estão criando uma carne, tá? Que ela não vem do animal. Eles pegam o material genético e eles têm como em laboratório fazer com que eu não consigo agora lembrar da parte tecnológica como se faz isso, mas eles desenvolvem a carne no laboratório pegando material genético do animal e fazendo in vitro. Então aqui o Jacob está me ajudando, obrigado. Então ele falou, ele pega o material genético do animal, ele pega in vitro e desenvolve ele desenvolve o bife no laboratório. Tá? Só pegando o material genético, uma espécie de clonagem para fazer um bife. Agora, é um bife, tem sabor de carne, tem cheiro de carne, é tudo. Você pode, a gente sabe que no judaísmo a gente não pode comer carne com leite. Tá? Primeira pergunta, é kasher ou não é? Vamos falar que ele pegou de um porco. É kasher ou não é? 2, vamos falar que ele pegou da vaca. Eu posso fazer um cheeseburger? Ou essa carne é uma carne que a gente chama parve. Ela não é nem de carne e nem de leite. Ela é que nem um peixe. É uma coisa nova, que nem um ovo. O ovo é parve, ele não é de carne, ele não é de leite. Você pode comer com queijo, não tem problema nenhum. E agora? Agora, essa é uma questão super atual.
falando, será que também a parte de um animal, eu estou comendo a parte de um animal que está vivo, que não só um judeu não pode comer, um menor também não pode comer. E agora? O que a gente faz? Tá? A mesma coisa acontece no mundo da agricultura. Bom, eu vou te dar um caso de agricultura bem simplesinho, tá? Bem simples, tá? Para menos rebuscado agora. Podia trazer mais rebuscado, mas só para você ter ideia. Uma das 39 trabalhos proibidos no Shabat é regar plantas. Tá? Não pode regar plantas no Shabat. É uma das plantas, é considerado parte tem a proibição de semear e etc. De plantar, então é proibido. Entra na proibição de plantar. Então não posso, mesmo em casa, mesmo uma planta que não dá frutos, tá? Não pode fazer isso. Agora, muito mais uma pessoa que tem um campo, ela não pode fazer isso. Agora, hoje em dia, a gente tem sistemas de irrigação que são automáticos, tá? Que você pode chegar e programar para o seu campo ser irrigado automaticamente no Shabat. Em Israel foi criado algo que se chama Mamterá. Mamterá foi criado aqui em Israel, tem duas invenções em Israel. Uma são canaletas que elas passam, aqui já tem muitas árvores na rua e aqui não é o Amazonas, então aqui a água é contada, a gente vive da água da chuva, tá? Que cai no lago Kinneret, etc, e nos lençóis que tem embaixo da terra. Mas, então o que eles fizeram? Fizeram canaletas, e essa canaleta tem um buraquinho que cai gotinhas de água, que é exatamente o que a planta precisa. Agora vamos falar que a gente vai ligar, mas vai ligar isso aqui e vai ligar no Shabat, mas não vou ser eu que vou ligar, porque se eu ligar, então eu estou regando, tá? Porque tá chegando, eu liguei na torneira e foi até a árvore, então isso aqui não pode. Mas e se eu tiver um mecanismo automático que faz isso por mim? A Mamterá é para grama, tá? Então ela tem um sistema que ele gira e vai espirrando água por todo o gramado. Agora, eu não fiz nada no Shabat, eu fiz antes do Shabat. A mesma coisa existe hoje em dia nas casas judaicas, o que se chama timer. Timer em inglês, né? Acho que eu falo em português também. A gente chama de Shaon Shabbat, o relógio do Shabat. O que ele faz? Você tem um relógio que ele pode ser conectado à corrente elétrica de um aparelho elétrico, tá? Ou pode ser que você bota na corrente elétrica da sua casa e aí você programa a luz ou o ar-condicionado para ligar de 8 da manhã às 11 da manhã. Você não fez nada no Shabat. Ele ligou sozinho. Tá? O ar-condicionado ligou, a luz ligou e etc. Agora pensa só, você pode fazer uma fábrica inteira funcionar com um timer, tá? Uma fábrica automatizada, você pode fazer ela funcionar com um timer. Vejam quantas questões. Deixa eu trazer mais uma muito curiosa, tá? A gente teve, alguns anos atrás, acabou sendo uma coisa muito triste, mas ao mesmo tempo aconteceu uma questão muito interessante. Alguns anos atrás, já faz mais de 10 anos, a gente teve o primeiro astronauta israelense que participou das viagens, que ia participar das viagens à Lua dos Estados Unidos na NASA. Ele se chamou Ilan Ramon. Ilan Ramon, ele era um piloto, tá, da Força Aérea Israelense, e esse piloto da Força Aérea Israelense, ele não era religioso, mas uma pessoa que tinha muitos valores, uma pessoa muito ética e etc. Ele falou, olha, eu não sou religioso, mas eu faço parte do Estado de Israel, eu sou parte do povo judeu, então não pode ser que eu vou aparecer no mundo e de alguma forma denegrir a parte religiosa. Então ele pediu autorização especial à NASA para poder levar um copo, uma taça para fazer o Kiddush do Shabat, lá na nave espacial, e algumas coisas assim. Ele levou um pequeno rolo de Torá, não sei se foi um rolo de Torá ou uma Bíblia judaica. Ele levou alguns sinais judaicos, foi muito bonito, as pessoas ficaram muito emocionadas. Foi uma pena porque a gente sabe que a aeronave explodiu e todos os tripulantes morreram. Se não me engano foi a Challenge, se eu não me engano. Agora ele fez uma pergunta, tá? Aqui em Israel
A gente sabe que agora a diferença de tempo de Israel para o Brasil são 6 horas, tem o fuso horário. Todo mundo conhece, né? Enquanto quando aqui é de tarde, no Brasil aí é de manhã, tá? Então cada lugar, quando ele vai fazer o Shabat ele começa no pôr do sol da sexta-feira e ele termina na saída das estrelas do sábado à noite, tá? E isso vai de acordo com o lugar onde você está. Tá? Que horas é o pôr do sol no Rio de Janeiro é uma coisa, que horas é o pôr do sol em Jerusalém é outra coisa, tá? Então quando aqui começou o Shabat no Brasil, o pessoal ainda está cozinhando para o Shabat, então é diferente. Qual foi a pergunta do Ilan Ramon? Ele perguntou para os rabinos, na lua, quando é Shabat? Quando é que começa o Shabat na lua? E quando é que termina? Quando é que eu faço o Kiddush? Uau, ele fez essa pergunta, ele fez de forma séria. Tá? Então eu trouxe alguns casos, eu posso continuar. A gente tem um podcast que a gente fala sobre doação de órgãos, que é fascinante. Tá? Pode doar órgão ou não, tá? Uma pessoa, a gente hoje em dia, a medicina, ela consegue transplantar o pulmão ou o coração de uma pessoa para outra pessoa. Só que o pulmão e o coração ainda tem que estar funcionando. Se parou de funcionar, a ciência ainda não sabe reavivá-lo para botar em outra pessoa. E aí vem a questão, pode doar órgão? Não pode doar esse. Eu estou falando desse tipo de órgão que é único, tá? E a outra pessoa não consegue viver sem ele. Pode fazer isso ou não pode fazer isso? Aí você fala, e agora? Quando Deus deu a Torá a Moshe, está escrito doação de órgão, está escrito quando o homem vai para a lua, está escrito sobre bebê de aluguel e assim por diante. Aqui vem uma resposta fascinante. A resposta é que não e sim. Como pode ser não e sim? Se você me perguntar, está escrito o bife feito com clonagem? Não. Mas as regras de quando um bife é considerado carne, quando ele é considerado parte de um animal que está vivo e etc., sim está. Sim está escrito no Talmud as regras de quem é considerado mãe. Ou quem vai ser considerado a sogra, né? A gente falou que é mais grave. Mas se é a que deu material genético, se é quem deu a luz, até mesmo se são as duas. Se é permitido botar a semente de uma pessoa no corpo de outra mulher, ou outro caso que eu falei, todas, isso daqui é algo lindo, espetacular, fascinante, quando você estuda a Torá com profundidade. Você encontra de repente aqui uma lei que você pensou, você não entendia por que está no Talmud, de repente, quando chega o avanço tecnológico, aí você tem lá a regra, tá? E essa regra, especialmente, esse tipo de regras aparecem muito no estudo do Talmud e também nos comentaristas do Talmud, que quando eles pegam e eles trazem para explicar uma lei, uma passagem talmúdica, eles falam, daqui a gente aprende essa regra. E muitas vezes é uma regra que você pensou que você nunca ia usar na vida e de repente um avanço tecnológico, a resposta está exatamente naquilo que aquele rabino trouxe e elucidou para a gente. Então, o que eu quero falar é que uma das principais missões dos Aharonim, e que acaba sendo uma das coisas mais importantes que acontecem na obra literária dessa época que vem até o dia de hoje, são os livros chamados Shut. Shut é o acróstico de She'elot ve'Tshuvot, que em português muito simples, perguntas e respostas. O que acontece? As maiores autoridades rabínicas do mundo, tá? Mas eu estou falando de pessoas que são gigantes em Torá, eles recebem esse tipo de pergunta. Então, o Ilan Ramon vai perguntar para o rabino-chefe de Israel essa questão. Pelo rabino, qual a resposta para isso? Quando eu cumpro o Shabat, e o rabino vai
extrair do Talmud, do livro de livros dos Rishonim, ou de antes até, a resposta para essa questão. E assim, são tantas perguntas que cada rabino recebe, tá? Às vezes são perguntas mais simples também, que eles vão compilar essas perguntas e respostas e vão trazer livros tanto com a pergunta, com a resposta, mas com a resposta, não só a resposta sim ou não talvez, também explicando da onde vem a resposta, ou seja, a resposta com todas as fontes do Talmud, do Rishonim, de uma forma que fique claro que aqui não é o rabino no achômetro, é algo totalmente embasado, o que mostra também como a Torá é divina, como Deus, que ele cria o universo, ele já sabe que isso vai acontecer, então ele coloca as regras, não sempre o nome, ele já coloca as regras dessa questão, como eu falei, especialmente na Torá oral. Quando a gente fala, por exemplo, eu não vou trazer todo o tema, só para ilustrar e ficar claro a questão da doação de órgãos. Então, muita gente fala a pergunta da ressurreição dos mortos, o que isso aqui é uma questão mística e está escrito claramente na Kabbalah que não tem problema. Mas aqui a pergunta são duas perguntas. Eu posso matar uma pessoa que ainda não morreu, para salvar outra, que ela vai ficar totalmente curada, uma pessoa que está condenada, que vai morrer, e outra que não. Então posso pegar o coração de uma? E dois, quando é considerado que uma pessoa morreu? É considerada quando... Pode ser que uma pessoa que que está com o coração dela batendo, pode ser que ela já morreu pelo judaísmo, quer dizer que a alma dela já saiu. A regra disso está no Talmud. Então a gente pega a regra talmúdica, aplica o que a ciência conhece hoje e sai a resposta. É fascinante, é incrível, é impressionante. Então essa é uma das literaturas mais interessantes e mais importantes que surge depois da época do Shulchan Aruch. A época do Shulchan Aruch, do Rav Yosef Karo, é uma época ainda que tem muito poucas invenções. As invenções começaram para o final do século XVIII, muito mais século XIX, século XX nem se fala, até o dia de hoje. Tá? E cada vez tem mais e mais perguntas. Eu posso deixar um site meu funcionando, a questão do Shabbat entra demais, né? E assim por diante. Então a gente está vendo aqui, eu quis não só mostrar para você que isso acontece, mas também deixar bem claro, ilustrado a necessidade dessa literatura, tá? Ela é muito vasta, porque graças a Deus a gente, durante as gerações dos Aharonim, a gente teve e tem até o dia de hoje rabinos muito grandes, que basicamente essa é a missão deles. Só de curiosidade, até hoje em dia você pode ter uma das coisas aqui em Israel que é muito difundido, tá? em rádios religiosas, um programa de perguntas e respostas com o rabino, tá? Isso aqui eu acho que ficou bem claro. O que eu quero terminar essa parte de Alahá contigo sobre os Aharonim é que muita gente ainda não consegue entender o conceito. Eu vou tentar falar isso muito brevemente, de Ashkenazim e Sfaradim, que existem no judaísmo de uma forma geral, tá? Porque na verdade existem subcostumes, que existem os judeus com os ritos, com os costumes, com as leis Ashkenazim, existem os Sfaradim, existem também os Yemenitas. Como eu falei, dentro dos Ashkenazim existem subdivisões, dos Sfaradim também, e nos Yemenitas, os Teimanim, também existem subdivisões, tá? Para deixar esse tema claro, tá? Eu vi que chegaram perguntas também sobre isso. A gente explicou quando a Alahá foi codificada, foi feita por Deus. Mas nós trouxemos que Deus traz para cada
versículo da Torá e para cada parte também da Torá oral do que aparece no Talmud, existem vários entendimentos que eles são todos corretos quando eles estão dentro da lei judaica, tá? Não que a pessoa vai interpretar uma loucura, falar, olha, o kasher não é o que está escrito na Torá, kasher é comer comida orgânica. Isso não é o que está escrito na Torá, não é a regra da Torá do kasher. É importante comer comida saudável por outro motivo, não por causa do kasher. O kasher é para a alma, tá? Então, o que acontece, e a gente trouxe isso, que cada geração tem uma queda espiritual, então os rabinos eles sabem muito, mas não tudo. Então, acabam que tem a tradição, tá? Vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar um rabino que ele está na Rússia ou na Alemanha. Ele é muito grande. E ele ensina a Torá para os alunos dele. E ele ensina... Agora, pode ser que tenha uma parte que ele não recebeu ou que ele não lembra até. Tá? Então, quando ele vai explicar uma passagem talmúdica, uma lei, ele vai explicar da forma que ele lembra que ele recebeu do rabino dele, que recebeu do rabino dele até Moshe, excelente, e assim ele explica, e assim ele fala que tem que fazer a lei no final das contas. Ao mesmo tempo, no Marrocos, tem outro sábio muito grande, que ele passa a mesma coisa, só que a parte da interpretação que ele lembra, que ele sabe, é diferente da do primeiro. Então ele fala para os alunos fazerem de outra forma. Tá? Eu falei para você, está escrito na Torá desde o começo, está escrito que Deus dá para cada versículo 70 interpretações verdadeiras. Eu toco muito nesse ponto para as pessoas não falarem, então agora eu vou ter a minha nova interpretação. Não, são 70 interpretações que Moshe recebeu e transmitiu. O problema é que com as gerações, com o passar das gerações, as pessoas não conseguiam lembrar de tudo. E também se sabia que, apesar de todas as interpretações, qual é a lei? Mas chega uma hora que também isso fica dúvida. Será que a lei era aquela ou aquela? Mas todas coisas que vieram de interpretações, ensinamentos, melhor dizendo, que vieram de Deus para Moshe e de geração em geração. Então acaba que, acaba que tem uma divisão geográfica. Um grupo de sábios que está num determinado lugar, que vão ser os Ashkenazim, então eles vão seguir uma determinada tradição. Os rabinos, que estão em outra área geográfica, eles vão seguir outra tradição. Os rabinos que estão no Iêmen vão ter uma terceira tradição. Tá? Todas elas dentro da lei. E o que acontece? Que quando a Torá sai agora da época dos Rishonim, como eu falei, o Rashi, o Rambam, o Nachmanides, o Rashba, e assim por diante, tá? A gente só olhar lá na nossa aula sobre Rishonim, tá? Que são muitos e muitos sábios. Então o que acontece é que acaba que existe a tradição de cada família. Se a minha família veio dos países que são considerados Ashkenaz, então minha tradição vai ser seguir a lei Ashkenazi. Se a minha família veio dos países que a tradição era Sfarad, então eu vou seguir a lei como os Sfaradi. E a mesma coisa os Iemenitas. Então, e a gente cuida disso com muita honra e com muito valor. A gente não fala, se eu sou Ashkenazi, Deus me livre de falar que um Sfaradi está errado. Quer dizer que ele está seguindo a tradição dele, e a tradição dele vai até Moshe, mas a minha também. Então as duas estão corretas. E se você me pergunta, Rabino, o que acontece de uma pessoa que o pai é Ashkenazi e a mãe é Sfaradia? Então agora como é que fica? A gente vai de acordo com o pai. Tá? A gente sabe que a alma judaica é transmitida pela mãe, mas se uma pessoa é Kohen, Levi ou Israel, né, sacerdote, levita ou Israel, isso vem do pai. Então também o costume, tá, da tradição que vem de família, de geração a geração, vai de acordo com o pai. Por acaso é exatamente o meu caso. O meu pai
ele vem, a família do meu pai vem da Polônia, da Rússia, a família da minha mãe vem do Egito, tá? A comunidade judaica do Egito, e agora então são duas tradições completamente diferentes, quer dizer que a casa de um avô fazia de uma forma, na casa do outro avô se fazia de outra forma. O Shabat, os dois não acendiam o fogo no Shabat, os dois não cozinhavam no Shabat, os dois comiam carne kasher, tudo isso é verdade, mas é importante até frisar esse ponto, nos detalhes, tá? Não é na lei se isso é kasher, não é kasher, se pode acender fogo no Shabat, isso todo mundo é igual, tem alguns detalhes de costumes, de leis, que aqui a gente segue essa tradição ou aquela tradição. Tá? E isso vem da onde a pessoa veio, dos rabinos que essa família seguia, que eram sempre pessoas muito grandes e muito elevadas. Então daqui, por isso muita pessoa